Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos começar bem, buscando a orientação divina para a nossa vida. Vamos pensar no que o Senhor pensa de nós. Como é que a gente chega a alguma conclusão do que o Senhor pensa sobre nós? Pela palavra. Pela palavra do Senhor, nós vamos entender como é que Ele pensa, o que Ele pensa a respeito de nós. A nossa leitura é aqui no Salmo 103, versículos 13 a 18. Nós vamos entender aqui a questão, como é que Deus pensa de nós. O que nós pensamos a respeito de Deus. Nós pensamos que Ele é bom, que Ele está conosco, que Ele nos atende, que Ele nos encoraja, e o que Ele pensa a respeito de nós. Então vamos aprender juntos aqui na palavra. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento. Logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Quando a gente fala de mandamento, escuta falar de mandamento, não tem como não pensar em Moisés, não tem como não pensar na lei. Mas aqui os mandamentos, meus amados irmãos, não são os 10 mandamentos de Moisés. São mais abrangentes e, digamos, mais suaves. Os 10 mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos do Senhor dados através de Moisés, eram mandamentos com obrigatoriedade e penalidade. Quem não cumprisse aqueles mandamentos poderia ser penalizado. No contexto deste salmo, os mandamentos não são obrigatórios e o descumprir desses mandamentos não são penalidades. Ou seja, estes mandamentos aqui, eles são sugeridos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Esses 2 primeiros versículos mostram a diferença entre os servos de Deus de qualquer geração, de qualquer época, de qualquer nação, e os servos de Deus da igreja vetotestamentária, a igreja israelita, aquela nação igreja. Os mandamentos ali eram, na verdade, para apontar um caminho para Deus e mostrar a insuficiência de capacidade no ser humano. E não existia meio termo. No Novo Testamento, Tiago chega a dizer que se alguém quebrar um dos mandamentos, perde o trabalho dos demais. Porque no contexto de Israel, era obrigatório. No contexto do mundo gentil, no contexto da igreja, no contexto dos prosélitos,
não seria obrigatório, e sim sugeridos, tendo sempre em conta a liberdade do homem, que não é uma coisa simples. Eu posso sim escolher não obedecer, mas eu fico sem a bênção, sem a promessa. Diz, o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor reconhece ou lembra-se de que somos falíveis, pó, somos incapazes, principalmente sem a graça, sem a força do Espírito de Deus. No versículo 15, ele diz, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. A flor do campo assim floresce e assim morre. Passando por ela o vento, quando aquece o tempo, logo se vai e o seu lugar não conhece mais, não é mais conhecido. Mas, versículo 17, é a nossa salvação. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, gerações sucessivas. Não era assim com a lei de Moisés. O escritor aos Hebreus diz que, quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia. É isso que você lê. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia. A diferença é muito grande. Morria sem misericórdia alguém que quebrasse a lei de Moisés. Mas aqui não se trata da lei de Moisés. São os mandamentos do Senhor no tocante a várias esferas da vida, da experiência humana. Várias atividades. Não são os 10 mandamentos ou as 10 palavras, o decálogo, que era vital ou mortal. Quebrantando alguém, morria sem misericórdia. Então, nós aprendemos isto, meus amados, pela misericórdia também. É Deus nos ensinando pela misericórdia que Ele tem. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morria sem misericórdia. Mas o nosso Deus, na sua bondade, não nos imputando a nossa fragilidade, pelo contrário, reconhecendo a nossa condição, sugere a nossa fidelidade mediante o amor. Portanto, meus irmãos, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. A palavra nos dá este alento. A palavra nos traz este alento, mostrando que o nosso Senhor não é mudança, Deus não mudou, a palavra não mudou, mas é a diferença da comunidade. Aquele povo, o importante povo de Deus, tinha um compromisso que nós não precisamos assumir. Ali eles tinham, além da lei, eles tinham a identificação com o Deus de Israel. É por isso que Deus ficou universalmente conhecido como Deus de Israel. E para a nossa felicidade, o Senhor sugere a nossa obediência, mas nós não estamos na obrigação de guardar a lei. Quando você recebe a graça de Deus, quando você recebe
a sabedoria de Deus. Quando você recebe a proteção divina para seguir ao Senhor, para servir ao Senhor, o que nós aprendemos é que é a diferença entre os dois testamentos. Em Hebreus, no capítulo 10, nós vamos aprender que, quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia. E quebrantando alguém as leis de Deus, no tocante à sugestão, não, o gentio não é obrigado. Era outra forma de revelação e de tratamento. Então, era melhor para o gentio? Não, porque a nação eleita é Israel. Mas nós aprendemos, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de 2 ou mais testemunhas. Isto aqui é profundamente importante. Agora, assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias... Bom, aqui existe uma diferença entre você e eu, como servos de Deus, fora do contexto da aliança de Israel, e o judeu, dentro daquele contexto da obrigatoriedade. Nosso Deus sugere, ele propõe o caminho da vida para nós. Que nós possamos escolher andar com Deus, servir ao Senhor, reconhecer a sua santa paternidade. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles, independente da raça, independente do tempo, da nação, de qualquer outro ponto. Aqueles que o temem e reconhecem a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Israel não era pó, mas o compromisso era outro. Deus abençoe vocês, Deus guarde os meus irmãos e nós possamos continuar firmes, tementes e ferventes, cheios de fervor e alegria servindo a Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Muito obrigado pela Tua bondade, pelo Teu paternal amor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, assistida em toda a terra. Obrigado pelos nossos amados irmãos e os nossos ministros. Bendito Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe e guarde vocês grandemente. E bom dia!